Olá, temáticos e temáticas, tudo bem? Eu sou Adriano Andrade e este é o meu canal Haja Temas. E o tema de hoje é Brasil e a história da intolerância religiosa. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no Haja Temas, ative os sininhos das notificações, assim você vai receber todos os conteúdos de forma gratuita. Ao final do vídeo, dá um joinha, dá um like, se assim gostar, compartilha, passa para os grupos do WhatsApp, de suas redes sociais, repassa que o Haja Temas vai fazer parte da sua rotina, tá bom? Faz seu comentário, críticas, sugestões, elogios, tá bom? Cheio de conversa, vamos ao conteúdo. O conteúdo de hoje é o Brasil e a história da intolerância religiosa. É muito amplo, irei falar desde a antiguidade até os dias atuais. Mas antes, deixe-me definir o que vem a ser religião. Religião é um conjunto de sistema de crenças e de valores espirituais que cada religião aplica dentro da sua essência, alimentando assim os seus seguidores, os seus membros de acordo com esses sistemas que compõem a sua religião, inclusive a sua. Ou não, se você for ateu ou agnóstico, possui suas crenças, tá? Sobre as causas da intolerância religiosa. Quais são as causas? O que leva? O racismo, discriminação, xenofobia, entre outros. E quais são as características? O que se configura como ato de intolerância religiosa? A intolerância religiosa, ela se define nos seus atos, nas suas práticas características, como ato de agredir verbalmente, fisicamente, proibir uma celebração de quaisquer religião, atrapalhar, não permitir que outra pessoa possa comentar com você sobre tais religiões e suas crenças, e você vai de imediato agredindo com gestos, com palavras, enfim. Esses, entre outros, são ações que se configuram como um ato de intolerância. É você não aceitar a religião do outro, não admitir que ela existe. Mas vamos voltar na história antiga. Há 4.000 anos antes de Cristo, no surgimento das grandes civilizações egípcia, Mesopotâmia e romana. No Império Romano, o Império Romano ele foi grandioso, fabuloso, mas ele praticou a ação da intolerância religiosa contra os cristãos, certo? Contra o cristianismo, matando todos os seguidores que defendiam essa religião. Todos não, tá? Boa parte, né? Muitos, centenas foram mortos de diversas maneiras, diversas situações cruéis, bárbaras. E isto em nome dos deuses do Império Romano. E o cristianismo, por sua vez, ele, ao longo do tempo, durante o Império Romano, ele foi legalizado e foi aceito. Aceito, sim, como uma religião. A partir daí, o cristianismo também começou a praticar atos de intolerância religiosa. Sim, isto mesmo temático. De que maneira? Ele também interferiu contra os judeus, contra os muçulmanos e pagãos. Então, o próprio cristianismo também foi intolerante com estas religiões. Após a situação do cristianismo, nós possamos trazer agora para o século XX, o século passado. Na Alemanha, por exemplo, o nazismo matou milhões de judeus e povos étnicos. Também
no mesmo período, na extinta União Soviética, onde o Estado era ateísta, certo? Foram mortos milhões de pessoas de diversas religiões e etnias. O próprio islamismo, sim, o islamismo, ele também sofre com essa questão da intolerância religiosa. Como? Por exemplo, ele é associado, infelizmente, muito ao terrorismo. E outra situação, o próprio islamismo, ele é dividido em dois grupos distintos. De um lado, sunitas e do outro, xiitas. Tá? E eles possuem divergências no seu ato de crenças e de aplicação do islamismo. Mas e aqui no Brasil? Quando foi que começou a intolerância aqui no Brasil? Em 1500. Sim, no início da colonização. Aqui já existia aqui os povos nativos, que depois ganhou o nome de índio, né? E também com a vinda dos povos africanos de maneira para trabalhar aqui no trabalho escravo, e aqui eles perderam a sua identidade religiosa, certo? Sua identidade cultural, assim como os nativos, porque a Igreja Católica, o catolicismo, interferiu, certo? Através dos padres jesuítas, forçaram estes povos, os nativos e os africanos, a serem catequizados, a serem católicos ou cristãos, forçando assim eles a passarem décadas contra a sua própria crença, agindo contra seus próprios princípios religiosos, seus próprios deuses, certo? Suas denominações de crenças, tanto os nativos, os índios, quanto os povos africanos. Porém, os africanos, eles começaram a cultuar os seus deuses utilizando os santos católicos. Olha que curioso. Os seus deuses orixás, os povos africanos, começaram a cultuar os seus deuses utilizando, repito, imagens que simbolizavam os santos católicos, da Igreja Católica. Outro detalhe. Depois disso, dessa situação, quando o catolicismo estava no seu ápice, houve no segundo reinado a vinda de pastores luteranos. Chegando aqui no Brasil, começou aí o enfraquecimento do catolicismo e o fortalecimento dessa nova ideia, certo? Vindo da Europa, que era os pastores luteranos. Houve aí outra situação de intolerância religiosa, católico, luteranos, e prossigo, povos nativos, também os africanos. Enfim, olha que situação já se encontrava aqui no Brasil, de povos brigando dentro dessa questão da intolerância. Quantos negros morreram, quantos índios morreram, quantos portugueses católicos morreram, pastores luteranos, enfim, com essa questão da intolerância religiosa. Isto eu estou falando lá no segundo reinado. Passando o tempo, chegando hoje aos dias atuais, no século XXI, quais são as situações que nós possamos identificar como intolerância religiosa? O ser humano, ele consegue trazer para si o sentimento da supremacia. Ele não aceita ser dominado, mas ele quer dominar. Ele não aceita ser escravizado.
mas quer escravizar. Não é verdade? O princípio maior do ato de você crer na sua religião, crer no seu Deus ou nos seus deuses, é você saber que o outro não é igual a você. Que o outro não pensa igual a você. Esta padronização social que as sociedades pregam, que todos têm que ser iguais, todos têm que pensar iguais, todos têm que vestir a mesma roupa, a mesma vestimenta, ter as mesmas ideias, a mesma cultura de alimentação. Essa visão vem lá da antiguidade. Por quê? Permanecendo com essa mesma situação do uso, muitos, tá? Da igreja para com o poder. Observe bem, até 1981, aqui no Brasil, a religião oficial era o catolicismo. Sim, até 1981. Após esse período, formou-se um Estado laico. O que quer dizer isso? Que o Estado não interferia na religião e a religião não interfere em situações do Estado. É uma divisão, certo? Onde todos teriam o direito de se expressar amplamente com as suas religiões. Este é outro tema, tá? De Estado laico, que eu irei trabalhar aqui no Haja Temas. Mas voltando, esta tarja de supremacia que o ser humano se põe contra a diversidade de pensar, diversidade de enxergar e diversidade de fala, ou seja, do ser humano. Cada um ouve diferente, fala diferente e escuta diferente. Tem seus próprios pensamentos. Repito, e essa padronização, certo? De uma ideologia única, que os povos só podem terem uma única religião, um único Deus. Por quê? Esse trabalho de métrica. Esse não aceitar o diferente do outro, o pensamento do outro. Qual é o mal que te faz? Agora, recente, foi comemorado, em 21 de janeiro, uma data que celebramos, o dia da intolerância religiosa. Foi um marco, onde a mãe Gilda, né, orixás do terreiro de Ogum, ela teve o seu terreiro invadido, com acusações de charlatismo, enfim, e ela morreu de infarto. Foi um fato que mobilizou a mídia convencional e e tornou-se esta data como um marco de comemoração, de celebração, de firmeza, de combate à intolerância religiosa, que ela está não dentro da religião, mas dentro do ser humano. Já falei aqui quais são as situações que ele se põe. Falei aqui de características, falei aqui de causas, falei aqui do tempo histórico, que na realidade está dentro do ser. Como? Existe o seguinte: existem vários elementos que possamos definir essa mudança, que não vai acontecer fácil. E eu vou além. Dificilmente irá acabar. Como vimos, no tempo e espaço, sempre houve um povo querendo dominar o outro, através de política ou de religião, ou de religiões. Mas o que mais incomoda realmente no quesito de intolerância religiosa algumas esferas posso citar aqui, como eu falei agora há pouco. Por exemplo, só porque o outro pensa diferente, certo? E você acha que a sua religião é melhor que a do outro,
E depois tem outra situação que se configura entre o poder político que a religião possa representar, possa trazer, e também, em algumas situações, a correlação do poder financeiro, a influência que possa estar com o Estado. Se somos um país laico, então temos que brigarmos por esta situação, mas brigarmos respeitando o desejo e a crença do outro, dos deuses ou do Deus do outro, e a crença do ateu e do agnóstico. Assim teremos dias melhores. Sabe como? Se você, ao invés de ser intolerante com a religião do outro, você fazer o bem e amar. Se você fizer o bem dentro da sua religião e amar dentro e fora da sua religião, não existe religião melhor. Forte abraço, temas e temáticas, aquele abraço. Inscreva-se aqui, compartilha, dá um like. Até a próxima, tá? Forte abraço.